A morte é uma realidade. Agora, na questão do destino da morte, porque se todo mundo morre, para onde que eles vão? Existe uma teoria que a alma ela é aniquilada, ela é extinta depois da morte. Existem algumas correntes, alguns segmentos aí fora que acreditam nisso, que o ímpio, quando morre, a sua alma é aniquilada, deixa de existir. Você quer ver nos evangelhos? Existe uma facção religiosa que acreditava nisso, os saduceus. Tinha os fariseus e tinha os saduceus. Os saduceus acreditavam que após morte, acabou. Não tinha mais nada. Constantemente, eles interrogavam Jesus sobre essa questão. Tanto o homem, depois da morte, ele tem um destino eterno, mas para a salvação ou para o inferno, condenação. O destino do homem, ele vai se aplicar a isso. Quer ver um exemplo? Para o céu, a gente vai ver aquele ladrão crucificado lá de Jesus. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Então vemos aí uma continuação. Não se encerra ali. Ele não morreu e acabou. Tem uma continuação. Ele somente reconheceu que Jesus era justo. Ele somente teve esse reconhecimento. E ele já foi justificado e ele já ganhou a salvação. Paulo vai falar que a salvação é pela fé. O justo é justificado pela fé. No capítulo 4 de Romanos, ele dá 3 exemplos dentro da visão veterotestamentária a respeito disso. Raabe, Abraão e Davi. Esses 3 exemplos que Paulo utilizou, esses 3 foram salvos no Antigo Testamento pela fé. O judaísmo, a salvação não se dava no cumprimento dos rudimentos deles, cerimoniais, toda a parte de costumes e ritos. Por que tinha os ritos? Por que tinha os costumes judaicos? É só para simbolizar as obras da fé deles. Quando eles sacrificavam um animal no tabernáculo, eles estavam sacrificando aquele animal, tudo aquele simbolismo apontava para Cristo, a redenção que a gente viu na aula passada. Quando eles sacrificavam um animal, eles estavam apontando para o sacrifício futuro de Jesus. Eles acreditavam no sacrifício futuro e eram salvos. A diferença é que os judeus eram salvos por olhar para o sacrifício futuro de Jesus. Hoje somos salvos por olhar para o sacrifício passado de Jesus. Nós olhamos para o sacrifício que aconteceu no passado e somos salvos. Os judeus era distinto, eles olhavam para o futuro e eram salvos. Então a salvação ela se dava por meio da fé. O ladrão crucificado, ele foi salvo pela fé. Ele somente creu que aquele homem que estava crucificado do lado dele era justo e era o Messias. E ele foi salvo. A gente vai ter também outro, Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão, no momento que estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu os céus abertos e viu Cristo em pé à destra de Deus para receber o seu Espírito. Meus irmãos, isso é lindo. Isso é lindo, porque vemos como se dá o recebimento de um salvo para Cristo quando ele morre. Estevão, a receptividade de Jesus foi nesse aspecto. Jesus estava em pé para receber a sua alma. É dentro desse aspecto que entendemos. Então esse negócio que morreu, acabou, não existe. E outro fato também, a pessoa que morre, ela entra num estado de dormência. Ela fica dormindo, sabe, numa sonolência, até que ocorre a ressurreição. Também não tem base bíblica. A palavra os que dormem, que Paulo utiliza no sentido de descanso, paz. Isso é fato. Quando você dorme, o teu corpo ele entra num estado de descanso para se renovar para o dia seguinte. Então essa é a metáfora que Paulo utilizou para mostrar para os crentes do primeiro século como se dava a vida pós-morte. É um descanso. Mas quando o crente morre, automaticamente ele já vai para um estado que ele vai estar consciente. Ele não vai dormir não. Ele vai para um estado consciente. Estevão, naquele momento, ele sabia que estaria consciente indo para a glória de Deus.